Olá, seja bem-vindo a mais essa aula de formação do AME, Atendimento Multidisciplinar ao Educando. Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês, né, dessa semana do comportamento, onde nós estamos verificando, né, diversas aprendizagens. Vou colocar uma apresentação aqui para vocês, assim eu posso apresentar a temática e me apresentar também logo em seguida. Espero que todos estejam bem, acho que nós estamos nesse momento aí, né, de aprendizagens online, onde nós temos, de fato, muitos benefícios, né, como esse de podermos estar juntos aí dentro de uma temática específica, mesmo de longe. Acredito que vocês já estejam em breve vendo a apresentação, então hoje nós vamos falar de análise funcional do comportamento. Eu me chamo Valéria Beatriz Machado, sou psicóloga, vou colocar uma apresentaçãozinha rápida aqui minha para vocês. Então, eu sou psicóloga analítico-comportamental desde 2015, me formei aqui em Londrina, pela Unifil, especialista em análise do comportamento aplicada também, em 2018 me formei pela PUC, Paraná, mestrando do programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Unesp, estou fazendo ainda, né, esse mestrado. Faço também, né, as monitorias em aba para algumas unidades da Unimed aqui no Brasil. Sou professora de pós-graduação no Grupo REMA, que é aqui do Paraná também, mas atende a diversos locais aí ao longo do Brasil, também de forma online e presencial. Então, dou aulas também, né, nesses cursos de pós-graduação com a temática da análise do comportamento aplicada e, né, as informações aplicadas ao autismo também. E sou sócia fundadora no Núcleo Compass, Psicologia Comportamental e Desenvolvimento Infantil, que é a minha atual ocupação também. No núcleo, né, então a gente faz um serviço transdisciplinar em aba, então ali particularmente também atuo de forma transdisciplinar em aba, análise do comportamento aplicada, para quem não está familiarizado com o termo. Faço supervisão, então, de atendimentos escolares, especialmente para crianças, porque o nosso público está concentrado na intervenção precoce, de 0 a 6 anos, as crianças iniciam, né, com essa idade conosco. A capacitação de pais e profissionais direcionados ao atendimento de crianças com TEA. Então, essas são as minhas ocupações nesse momento, mas hoje eu venho falar para vocês de uma forma um pouquinho mais geral sobre a análise funcional do comportamento. Não exatamente relacionado ao autismo, essa palestra, né, muito mais relacionada de forma geral a diversos componentes que podem estar presentes na sala de aula, certo? Aqui eu gosto de fazer uma contextualização sobre como será a nossa conversa, porque ao longo, né, do nosso momento juntos, a gente consegue se organizar no tempo e nos assuntos que nós veremos também. Então, nós iniciaremos falando brevemente sobre a análise do comportamento, falaremos sobre conceitos básicos da análise do comportamento, falaremos sobre como os comportamentos se instalam, como esses comportamentos se mantêm. Deixa eu até tirar essa barrinha aqui para não atrapalhar vocês. Como identificar a função de um comportamento, depois de saber, né, como esse comportamento funciona, né, como ele se instala e como ele se mantém. Saberemos também um pouquinho, né, antes de agir, vamos pensar em ética, né, na ética profissional, na ética com as pessoas das quais a gente está falando, promovendo mudanças comportamentais, logo depois de conseguir um pouco mais dessa conscientização, e análise funcional na sala de aula, que é um serviço, né, uma condição, né, de análise que pode estar em todos os lugares, mas aqui no finalzinho a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre a sala de aula. Na verdade, a gente vai construir um raciocínio ao longo da nossa conversa e vamos estreitar para a sala de aula no finalzinho da nossa proposta, para que tudo faça sentido, né? Primeiro a gente conceitua, entende o que aquilo quer dizer, e aí sim, quando eu falo da sala de aula, eu já entendo um pouco mais do conceito, um pouco mais do que isso tem a dizer, né, para a minha prática, e aí eu acho que vai fazer mais sentido para todo mundo. Então, a gente começa falando sobre a análise do comportamento.
aqui nós estamos numa semana, né, de falar sobre comportamento. Então, para não ser repetitiva, de repente, com informações que vocês já tenham visto ao longo das buscas de vocês, eu vou dizer brevemente de onde vem a análise do comportamento. Então, a análise do comportamento no Brasil é uma abordagem estudada pela psicologia, e na psicologia nós temos diferentes escolas de pensamento. Então, nós temos a psicanálise, nós temos o behaviorismo, nós temos o humanismo, a psicologia analítica, entre outras vertentes, né, outras linhas de pensamento, que fazem com que nós, psicólogos, tenhamos uma forma de olhar para o mundo, né? Passamos a compreensão desse mundo a partir dessas escolas, né, de aprendizagem, a partir dessas linhas, né, de raciocínio sobre o ser humano. Então, dentro aqui, né, olhando aqui para o behaviorismo, nós temos, né, os behaviorismos, né? Então, temos alguns behaviorismos para citar. Eu acho que não vem o caso a gente se estender muito aqui dentro dessa informação, porque o que mais importa aqui para nós é o behaviorismo radical. Então, vocês percebem o caminho, né? Nós estávamos na psicologia, nós entramos no behaviorismo, né, de forma geral, e especificamente estou olhando um pouquinho para o behaviorismo radical, que está dentro dessa linha de pensamento, onde a gente vai conhecer o Skinner, que em 1998, né, dentro da tradução desse livro dele, que é Ciência e Comportamento Humano, ele cita, né, que a ciência é, antes de tudo, um conjunto de atitudes. Então, ele faz diversas menções a coisas que a gente se depara até hoje, para conseguir olhar para o comportamento humano de uma determinada forma que já eu coloco aqui para vocês. Então, nós temos aí, né, mais uma fala. Quando nós já tivermos descoberto as leis que governam uma parte do mundo ao nosso redor e quando tivermos organizado estas leis em sistemas, estaremos então preparados para lidar eficientemente com essa parte do mundo. Previsibilidade e controle, né? São alguns princípios que norteiam aí o behaviorismo radical. E dentro do behaviorismo radical, como que é a visão de homem, né? Porque o que diferencia essas escolas da psicologia são as visões de homem, né? Como que a gente entende que as relações humanas se constituem, como que eu entendo que o desenvolvimento humano acontece, e dentro de cada uma dessas escolas eu vou ter uma compreensão diferente. Na visão do behaviorismo radical, nós temos uma percepção monista, onde mente, corpo funcionam dentro de uma perspectiva só. Então, a gente não diferencia mais, né, o sentimento do pensamento, onde que isso acontece. Esse não é o princípio, né, norteador da origem dos comportamentos para análise do comportamento, para o behaviorismo radical, né? Nós estamos um passinho antes. Então, no behaviorismo radical, a concepção de mundo de homem, ela é monista. Então, mente e corpo são, né, a mesma questão, estão no mesmo lugar. O objeto de estudo, né, para o behaviorismo radical é o próprio comportamento humano, que é, digamos, um produto do organismo com o ambiente no qual ele está. Então, quando a gente olha para uma pessoa, a gente entende que os comportamentos dela se dão e se mantêm no mundo, porque existe um organismo, que é a própria pessoa, se comportando dentro de um determinado contexto que nós chamamos de ambiente. Todas as pessoas, o lugar, esses aspectos vão estar dentro desse conceito de ambiente. E aí, dentro, né, do behaviorismo radical ainda, nós vemos o modelo de seleção por consequências, que são as questões que produzem o comportamento, né? Então, aqui, como no slide, o comportamento é produto da união de 3 tipos de contingências, ou seja, 3 tipos de relações. As relações ontogenéticas, que são aquelas que a gente aprende ao longo da nossa vida, as relações filogenéticas, que são aquelas características que vêm conosco, né, da nossa espécie, e as práticas culturais, ou seja, onde eu fui inserido com toda aquela potencialidade que eu já nasci, né, com aquele potencial genético, né, as questões filogenéticas que já vieram comigo, mais as aprendizagens que eu tive ao longo da minha história de vida e as práticas culturais nas quais eu estava inserido dentro dessa aprendizagem toda. Só voltando aqui um pouquinho, isso tudo constitui quem eu sou no meu organismo de hoje, isso influencia como eu sou hoje.
e hoje eu me comporto dentro de um contexto. Por isso que esse produto, o comportamento humano, né, que é a ligação entre o organismo e o ambiente, é o objeto de estudo para análise do comportamento, do behaviorismo radical. Os conceitos básicos, então, da análise do comportamento, só um detalhe para vocês. Então, nós viemos lá da psicologia, os behaviorismos, o behaviorismo radical, que é a ciência que norteia o pensamento da análise do comportamento, ok? Então, é importante a filosofia que norteia essa ciência da análise do comportamento. É importante a gente saber disso, até porque eu falei um pouquinho para vocês antes que eu trabalho com a ABA, né, Análise do Comportamento Aplicada, nada mais é do que uma ciência do comportamento que busca estudar o comportamento humano a partir das necessidades sociais do indivíduo mesmo. Então, esse termo aplicada vem de um termo relacionado a essa questão científica. Então, não é uma aplicação de uma técnica para autismo, não tem essa relação que geralmente a gente vê as pessoas fazendo, né? Infelizmente. Então, eu vou colocar aqui para vocês os conceitos básicos da análise do comportamento. Esse não será o nosso foco, mas como vocês puderam perceber lá no nosso planejamento, a gente ia passar um pouquinho pelos conceitos básicos da análise do comportamento, já porque nós temos essa necessidade de dizer de onde está vindo essa análise funcional que eu vou falar para vocês hoje. Então, o comportamento, ele não é passivo de definição qualitativa, né, que descreva o comportar-se, né, como um bom comportamento e não se comportar, né, não comportar-se como um mau comportamento. É aquela fala, né, a criança está se comportando, né, então tá legal. Ela não está se comportando? Para análise do comportamento, tudo é um comportamento, tudo é uma ação no ambiente, né, aqui a gente fala mais de uma questão conceitual mesmo, né? Só para a gente falar cada vez mais a mesma língua. E aí, o comportamento ele não é limitado ao que nós podemos observar também, né? Então, só aqui para fechar esse tópico, o comportamento ele não é limitado ao que nós podemos observar, justamente porque existem outras condições dentro do nosso corpo, dentro da nossa pele, das quais a gente não consegue ter acesso. E aí, isso também é comportamento para análise do comportamento, que são chamados de comportamentos encobertos, tá bom? Mas aqui a gente volta, né? Volto a dizer, é uma questão conceitual mesmo. O comportamento operante, então, é o comportamento que a gente vai estudar aqui, porque são aqueles comportamentos que alteram o ambiente, sofrendo das alterações ambientais por ele promovida. Então, eu ajo sobre o meio, eu ajo sobre o ambiente, e eu modifico esse ambiente. Só que esse ambiente modificado me modifica de volta. Então, esse é o comportamento operante. Eu aprendo por meio dessa relação de modificação. Esse efeito é basicamente a alteração na probabilidade de ocorrência futura da classe de respostas que integram o dado operante. Então, o que eu quero dizer aqui com isso? Quero dizer que, basicamente, quando isso acontece, eu opero sobre o mundo muda e me muda também. Quando ele me muda de volta, ou quando eu mudo essa situação, esse ambiente, aumenta-se ou não a probabilidade daquilo acontecer de novo. Então, se uma relação que acontece, né, entre eu e o mundo for uma relação que realmente é uma relação benéfica, é uma relação que tem uma probabilidade maior de acontecer de novo, isso vai acontecer de novo. Caso essa relação tenha sido uma relação não muito proveitosa, digamos assim, a probabilidade disso acontecer de novo é bem menor. Então, o comportamento operante é isso, né? A gente entender que essas nossas relações com o ambiente influenciam em como eu vou me comportar numa situação futura semelhante a essa, ok? Esse é o comportamento operante que a gente vai se atentar bastante aqui hoje. E aí, né, o comportamento, então, não ignora processos cognitivos e afetivos, a análise do comportamento, né? Não ignora o que há de único e particular no sujeito, não considera o ser humano como um organismo passivo diante do meio, né? A gente considera o ser humano um componente tão ativo quanto as influências do meio. E aqui, então, o comportamento é a relação entre estímulos antecedentes e consequentes a uma resposta.
É importante dizer para vocês que quando a gente fala dessa forma, parece que essa frase vai ficar incompreendida mesmo e está tudo bem. Mas não está tudo bem. É importante que a gente tenha o conceito do que eu estou dizendo e que a gente tenha uma compreensão delimitada sobre o que aquilo realmente quer dizer, porque senão a gente vai estudar a análise do comportamento e não vamos chegar a uma compreensão exata do que aquela teoria, aquela ciência está falando. Então, aqui quando eu falo, olha, que o comportamento é a relação entre todos os termos de uma mesma contingência, quando eu afirmo isso, né, eu estou caminhando para falar para vocês sobre análise funcional do comportamento, eu parto de um pressuposto que vocês tenham um conhecimento sobre o que é esse comportamento para análise do comportamento. De uma forma muito simples, para quem não tem esse conhecimento prévio, é importante dizer então que o comportamento ele é então não apenas a resposta do indivíduo, aquilo que ele faz. Então, né, se eu estou falando de um comportamento que não ajuda, né, não aumenta as probabilidades da criança aprender, como o comportamento de uma criança de correr pela sala de aula, por exemplo, eu não estou falando dessa ação isolada. Eu estou falando disso e tudo o que aconteceu antes que influencia a esse comportamento ser iniciado. Isso eu estou chamando de estímulos antecedentes. Aí eu também estou falando de tudo aquilo que acontece depois, por mais que parece que não tem relação, mas o que acontece dali até o final da aula, né? O que pode estar mantendo esse comportamento de ficar correndo pela sala de aula. E isso eu estou chamando de consequentes. Essa ação de ficar correndo na sala de aula eu estou chamando de resposta. Então, é importante que a gente sempre faça boa delimitação dessas ocasiões, né, dessas informações, justamente porque senão eu acho que eu estou compreendendo a análise do comportamento e, na verdade, eu estou construindo aqui na minha cabeça uma série de informações complexas e eu não consigo chegar a um determinado conceito de forma simples. Então, realmente, a gente, né, que é analista do comportamento, precisa conseguir fazer essa leitura para a comunidade. É porque eu tenho certeza que muitos de vocês têm muitas teorias aí do desenvolvimento para a educação, que eu preciso de muitas informações para conseguir entender, né? Então, eu acho que a análise do comportamento nada mais é do que isso. Uma teoria, uma ciência que algumas pessoas já estudaram, conseguem falar com mais propriedade e precisam transmitir para quem não consegue compreender com tanta facilidade. Assim como eu também não compreenderia alguns conceitos de Vygotsky, por exemplo. Vygotsky é mais simples, né? Mais presente na nossa formação. Mas alguns outros teóricos da educação que talvez não tenham entrado em contato, né? Bom, continuando aqui, vamos pensar assim, ó, em diversos desses pontinhos que eu vou elencar aqui para vocês. Então, vocalizações ou verbalizações, né? Quando eu falo, quando eu gesticulo, expressões faciais, o que é isso, né? Quando eu sorrio no meio de uma fala, aquele famoso sorrir de nervoso, né? Também é o mesmo sorrir, mas é um sorrir diferente, né? Com antecedentes diferentes, né? Bem diferenciados. Deslocamento, quando eu vou de um lugar para outro. Postura, né? E posição de corpo no momento em que eu estou sentado, se eu estou sentado de forma adequada, se eu estou sentado com os pés apoiados, né? Como que a minha postura corporal está se dando naquele ambiente. O manuseio de objetos, quando eu pego algum item, né, para manusear, contato com outras pessoas, quando eu falo com pessoas ou quando eu olho para pessoas, gestos ou movimentos corporais, aqui, assim como eu estou falando aqui com vocês, e fazendo gestos e não apenas falando, né, de forma enrijecida. Então, quando a gente olha para isso, tudo isso é comportamento na visão da análise do comportamento. E aí a gente pode estar se perguntando, né? Você pode estar se perguntando. Então, se tudo é comportamento, com o que a análise do comportamento trabalha? Então, essa ciência tão metida que diz que trabalha com tudo, trabalha com o sentimento, com a emoção, com o pensamento, mas diz que nada disso são emoções, sentimentos e pensamentos e chama tudo isso de comportamento e fala que dá conta de tudo. Na verdade, vamos pensar aqui, ó, na sequência. Nós trabalhamos com a função do comportamento.
independente de qual comportamento nós estejamos falando. E aqui eu já estou entrando, né, já estou fazendo a introdução para vocês na nossa temática principal de hoje, que é a análise funcional do comportamento. Então, como que a gente trabalha com essa função do comportamento? Olhando para a tríplice contingência. Se em algum momento na vida vocês já estudaram minimamente sobre análise do comportamento, vocês devem ter se deparado com informações parecidas com essa aqui que eu estou falando. Ah, tem o antecedente, a resposta e a consequência, né? Esse Szinho, né, seria o estímulo, esse R seria, vamos dizer, de uma resposta, e esse Czinho de consequência. É muito comum a gente ver esse desenho em análise do comportamento. E aí, quando a gente vai estudar análise do comportamento, a gente não percebe o quanto de análise funcional a gente está estudando, porque basicamente esse desenho aqui tem a ver com análise do comportamento, ponto. Mas isso é a base para eu fazer a compreensão de qualquer comportamento. E se a análise do comportamento tem como uma estratégia principal trabalhar com a função do comportamento, estudar análise funcional é algo muito importante para a minha prática, né? Como analista do comportamento, eu acho que é algo assim imprescindível, né? É o coração da análise do comportamento. Então, se é o coração da análise do comportamento, e geralmente quando eu estudo sobre análise do comportamento eu vejo essa figurinha aqui, vocês já devem estar chegando à conclusão de que essa figurinha tem muito a dizer sobre a análise funcional do comportamento, tá bom? Então eu digo que um estímulo, ele produz uma determinada resposta, essa determinada resposta acontece antes de uma determinada consequência. Não necessariamente o estímulo antecedente produz uma resposta, tá, gente? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, né, do que é um estímulo antecedente que produz de fato uma resposta e um que não esteja tão relacionado à resposta assim, porque aqui eu estaria falando de conceitos básicos da análise do comportamento e eu preciso estreitar com vocês sobre análise funcional. Afinal, nós temos um tempo de aula interessante, mas é um tempo de aula relativamente curto, né, onde a gente precisa conseguir chegar a alguns conceitos com qualidade e, ao mesmo tempo, eu preciso ser um pouquinho mais pontual em alguns assuntos para conseguir refinar outros, certo? Então, aqui eu tenho um estímulo antecedente, uma resposta e um estímulo consequente. Agora, vou falar um pouquinho para vocês sobre o estímulo antecedente. Se vocês já estudaram sobre análise do comportamento, vocês devem estar falando, nossa, Valéria, passa logo para análise funcional. Porém, vocês vão perceber que dentro da análise funcional tem muito disso do que eu estou falando para vocês hoje. E sem retomar esses conceitos, a gente fica com a nossa aula, com a nossa linha de raciocínio um pouquinho manca. Então, por isso que a gente precisa ter muita clareza disso. O que são estímulos antecedentes? Podem ser contextuais, né? Ou seja, o contexto, né, faz com que aquela ação, aquela resposta aconteça. Podem ser discriminativos, ou seja, sempre que aquilo é apresentado, acontece aquela resposta do indivíduo e na ausência daquele estímulo, aquela resposta não acontece. Ou evocativos. Então, aqui a gente tem alguns conceitos de estímulo antecedente. Então, eles se referem a um estímulo ou eventos que antecedem uma resposta, né? E os estímulos antecedentes podem ser aí, ó, estímulos que a gente consegue observar claramente, que são estímulos físicos. Então, é um objeto, é um alimento, é um som, é um cheiro, é uma cor. E aqui, por que caracterizar esses estímulos antecedentes? Porque quando eu estiver olhando para uma resposta do meu aluno, eu posso pensar algumas coisas. Então, geralmente a gente olha mais refinado, né, para o aluno que está fazendo algo que não é tão favorável para a aprendizagem dele, né? Então, vamos pensar aí no aluno que corre pela sala de aula de novo, né? Como eu falei para vocês. Quando eu penso nesse aluninho que corre pela sala de aula, geralmente eu vou querer olhar primeiro para o que acontece antes do momento dele correr. Que hora que ele tem o start para correr dentro da sala de aula? E aí eu vou começar a me perguntar, será que esses estímulos antecedentes, eles são um estímulo físico? Ou seja, toda hora que eu dou atividade para ele, ele corre? Né? É algo palpável? É algo que está ali junto com ele? É algum som que na hora que, sei lá, toca o sinal, né, do recreio, essa criança já fica agitada, levanta sem terminar a tarefa e já começa a correr pela sala de aula?
A gente está falando de um alimento, um cheiro que esteja presente naquele lugar, né? Um estímulo que esteja ali e que não dependa necessariamente do outro para chegar, digamos assim. E, em contrapartida, nós também temos estímulos sociais, que também podem estar associados a uma resposta emitida por uma criança, por um adolescente, por um adulto, por mim, por você, né? Que são verbalizações, ou seja, uma pessoa vem e me diz algo, então, olha, fulano, né? Hoje, no final da aula, a gente não vai ter o parquinho, por exemplo. E pronto, né? Já fiquei nervoso, já fiquei estressado com aquela atividade, já não me concentro mais na atividade e acabo fazendo outras coisas que não são compatíveis com o meu comportamento de aprender. Então, são expressões faciais, né? É importante pensar nas expressões faciais. É um semblante que eu fiz ali e que ativou o botãozinho de algumas outras respostas para minha criança que eu não observei antes que tinha essa relação. É uma postura, é um olhar, é um contato físico. Isso para comportamentos que são comportamentos já esperados, desejados e que colaboram para as aprendizagens das crianças, como para comportamentos que não colaboram com essas aprendizagens que talvez socialmente seriam chamados aí de inadequados, certo? E aí, além desses estímulos antecedentes, né, para uma ação, para uma resposta, existem as operações motivadoras, né? Aqui, gente, tem uma discussão assim, um pano para manga, para eu explicar com detalhes para vocês o que é uma operação motivadora. Então, eu vou me ater a uma descrição simples, que são eventos antecedentes ao comportamento, né, à resposta, e que alteram o valor reforçador, podendo potencializar ou diminuir, além de evocar respostas contíguas ao estímulo reforçador. Então, é algo que acontece antes de uma resposta e que aumenta a probabilidade daquele contexto ser um motivador para que aquela resposta possa acontecer. Em linhas simples, né, e gerais, seria isso. A resposta, como eu disse para vocês, né, nós falamos então de comportamento operante, ela pode ser definida como tudo o que é iniciado por um estímulo antecedente, né, que pode ser daqueles tipos de estímulos antecedentes que eu falei para vocês, e produz uma consequência. Então, é basicamente a ação pura, né, aquela ação que eu posso descrever. Quando eu estou olhando para uma análise funcional, eu já penso assim, eu vou começar da descrição. Então, o que exatamente eu estou analisando, né? Para o que exatamente eu estou olhando? Eu preciso conseguir descrever os comportamentos que aquela pessoa fez. Isso seria uma resposta. E sem as minhas inferências. Ah, ele estava triste. Não, então ele estava, né, com a cabeça olhando para o chão. Né, com os olhos olhando para o chão, a cabeça baixa. Então, é isso que eu sei sobre a pessoa. Essa é uma descrição da resposta que aquela pessoa me mostrava naquele momento. E aí produz uma consequência, né? Que seria um reforço, uma punição. Logo a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. É mais facilmente definida, então, por ser a ação do organismo que se comporta. E depois que há uma ação, sempre existe um estímulo consequente, ou que nós também chamamos de consequência, que é o que acontece depois. Mas é importante a gente livrar esse termo consequência dos nossos valores sociais, né? Então a gente entende que consequência é uma ação que eu vou lá e dou a consequência. E não é disso que a gente está falando em análise do comportamento. A gente simplesmente está falando sobre o que acontece depois da resposta. Pode ser algo, uma fala de uma pessoa, pode ser realmente a retirada de uma atividade, né? A não apresentação novamente de uma atividade. Então, são estímulos ou eventos que acontecem depois de uma resposta e que aumentam ou diminuem a probabilidade dessa resposta voltar a ocorrer. Nem sempre a resposta, né? Sobre, ó, por que esse comportamento continua acontecendo? Por que esse comportamento está reduzindo e não era para reduzir? Porque, sei lá, né, era um comportamento de melhora e agora a pessoa está perdendo, né? Então, sempre que isso acontece, é alguma condição no antecedente ou na consequência que foi modificada. Nem só, né, na consequência você vai perceber essas mudanças, também se percebe mudanças no antecedente, mas aí as consequências elas levam esse pezinho a mais, né, sobre aumentar ou diminuir a probabilidade dessa resposta voltar a ocorrer no futuro. Aqui nós temos, né,
reforçadores, punidores, ou seja, quando algo acontece depois da resposta, e aí lá no futuro eu volto a me comportar daquele jeito, é porque tinha acontecido uma consequência reforçadora. Quando eu realmente não faço mais aquela ação que eu tinha feito antes, aquela consequência do que aconteceu depois do comportamento pode ser entendida como uma consequência punidora. Então aqui a gente começa a entrar em contato, olha só, com esses aspectos que serão os produtos das nossas análises funcionais, ok? Aqui, de novo, né? Vamos entender esse quadrinho. Um reforçador, né? Ou seja, algo que acontece depois daquela ação, que aumenta a probabilidade daquela situação acontecer de novo, isso acontece por um acréscimo, né? Então, isso que é chamado de reforço positivo, é um acréscimo de algo positivo, né? Então, existe algo presente no ambiente, e eu faço esse acréscimo, e essa resposta dessa criança, desse adolescente ou de mim mesmo, aumenta de probabilidade de ocorrência no futuro. Então, sei lá, de repente é uma criança que começa a correr pela sala de aula, eu vou pegar o mesmo exemplo aí do início ao fim, para vocês fazerem uma linha de raciocínio, então vou pegar aquela criança de novo, começou a correr na sala de aula, todo dia corre na sala de aula, eu dou atividade e começa a correr na sala de aula, o que acontece? Quando essa criança para, né, para se sentar do lado da professora, a professora dá aquela atenção, fala, olha, por que você está correndo na sala de aula? Né, vamos fazer atividade, a criança começa a correr de novo. Então, teve ali um pontinho de atenção positiva, né, para falar, olha, eu te entendo, né, vem aqui, vamos fazer, mas isso não aumentou a probabilidade da criança fazer a tarefa, só aumentou a probabilidade dela continuar correndo de novo. Ou seja, eu ainda coloquei, né, um agente reforçador, um agente legal, né, uma coisa a mais e que foi positiva e que aumentou a probabilidade daquele comportamento continuar acontecendo. Em contrapartida, esse comportamento também pode ser fortalecido porque algo ruim foi retirado. Então, talvez eu possa entender que depois dessa criança ficar correndo pela sala de aula, ela realmente não fez a tarefinha dela. E a tarefinha dela inicialmente era algo aversivo, era algo que ela não consegue fazer com tanta qualidade quanto correr pela sala de aula. Então, ela continua mantendo esse padrão de correr pela sala de aula porque algo aversivo foi retirado. Então, o estímulo positivo, um estímulo reforçador, nem sempre é algo que eu vou lá e dou algo, né, acrescento algo para que aquele comportamento, e aquele comportamento aumenta-se de probabilidade de ocorrência. Nem sempre é assim. Um estímulo reforçador, né, pode ser acrescentado, ou um estímulo punidor pode ser retirado. Né? E isso tudo aumenta a probabilidade daquele comportamento continuar acontecendo. Por isso que muitas vezes a gente se perde mesmo, é muito comum se perder dentro dessa terminologia. Então, o que é o reforço positivo? Reforço positivo não é sempre um elogio, né? O reforço positivo é o acréscimo de qualquer coisa que vai aumentar a probabilidade daquele comportamento acontecer. Veja bem, a professora não elogia que a criança está correndo na sala de aula, mas quando ela para do lado da professora, a professora fala com ela, e enquanto ela está correndo, a professora fala, nossa, a criança só está atrapalhando, né? Eu vou fingir que eu não estou vendo, né? Então, no momento em que ela dá essa pausinha, a professora fala, ela continua correndo, e isso pode ter uma relação. Mas logo a gente fala um pouquinho mais sobre como a nossa presença, a nossa ação também aumenta a probabilidade da criança fazer algo. Isso tudo que eu estou falando para vocês já é análise funcional, viu, gente? Aqui, vejam bem, a gente está falando de um comportamento que é mantido por atenção. Qual que é a função do comportamento? Pode ser atenção nesse primeiro caso. No caso daquela retirada da atividade, né, eu posso estar falando sobre o comportamento que está sendo reforçado por uma ação de fuga. Né? Então, qual que é a função do comportamento? É a fuga, mas eu vou delimitar um pouquinho mais para vocês como chegar nesse tipo de conclusão. Porque se vocês não chegarem nesse tipo de conclusão, vocês vão fazer muitas tentativas e erros e não vão conseguir atingir de forma positiva o aluno. E aí é isso que a análise do comportamento tem para colaborar, né, com a sala de aula. Então, a frequência da resposta aumenta pela inserção de um estímulo reforçador ou a retirada de um estímulo aversivo, como eu acabei de falar para vocês.
Assim também é quando acontece a punição. A punição também, ó, volto a dizer para vocês, lembra daquela questão do nosso conceito e o que a gente entende por esse conceito de forma cultural, né? A punição é a mesma coisa. Na punição, parece que eu estou punindo alguém de forma física. A gente entende no nosso português a punição com o sentido de que é algo ruim que está acontecendo com aquela pessoa. Ah, então agora você vai sofrer as consequências. A mesma coisa do sofrer as consequências. Para análise do comportamento, quando ela foi traduzida para os termos em português, essa tradução dessa punição não queria dizer isso, queria dizer simplesmente a diminuição da probabilidade de ocorrência daquele comportamento, daquela ação da pessoa. Então, essa punição, ou seja, essa redução de comportamento, pode acontecer por dois motivos. Porque quando o comportamento acontece, se acrescenta algo ruim, né? Então, diminui a chance de eu fazer aquele comportamento de novo, porque foi inserido algo aversivo. Então, sei lá, a criança começou a correr dentro da sala de aula, todo mundo começou a rir. A criança ficou morrendo de vergonha e não corre mais na sala de aula. Pode acontecer também uma redução de comportamento, ou seja, uma punição, né, comportamental, quando é inserido, desculpa, quando é retirado um estímulo reforçador, né? Então, algo que estava legal ali no ambiente e de repente isso é retirado. Então, ali dentro ainda, né, do exemplo, né, no qual a criança corre pela sala de aula, de repente ela corria porque era, vamos voltar para a função do comportamento, lembrando que a gente ainda não fez o rastreio de como chegar nessa conclusão, tá? Só estou dando spoilers para vocês. Eu cheguei na conclusão, depois de uma análise funcional, que a ação dessa criança tinha uma função autoestimulatória. Então, ela corre por quê? Porque é autoprazeroso para ela correr. Não importa o que acontece com relação ao outro, não importa se tem ou se não tem atividade, ela simplesmente corre. E aí, quando aquela ação para de transmitir para ela aqueles valores reforçadores que tinha antes do correr, esse comportamento reduz de frequência, pela retirada de algo que era reforçador. Agora eu já não sinto mais prazer por correr na sala de aula, certo? E aqui, gente, vocês veem que eu só estou falando de aumento e diminuição de probabilidade de comportamento porque eu consigo identificar a função desse comportamento no contexto. Então, aqui a punição é algo que a frequência da resposta diminui pela inserção de um estímulo aversivo ou a retirada de um estímulo reforçador, como eu disse para vocês também. Aí, gente, dentro da análise do comportamento, eu poderia falar inúmeras coisas para vocês, perdão. Poderia falar de tipos de reforçadores, esquemas de reforçamento, aproximações sucessivas, modelagem, modelação, extinção, mas essa não é a nossa proposta, né? A nossa proposta não é falar sobre análise do comportamento no geral. Eu trouxe alguns termos básicos, e aí a gente poderia falar de tudo isso, mas eu vou fechar esse pequeno tema, né, que é sobre análise do comportamento, falando sobre generalização, que é o maior aspecto, assim, que a análise do comportamento sempre vai fazer o ensino pensando já na generalização. Ou seja, né, eu não quero que alguém responda para mim, eu não quero que o aluno dentro da sala de aula pare de correr dentro da minha aula apenas, porque eu sou um agente punidor ali para esse aluno. Eu quero que ele generalize esse comportamento, eu quero que ele entenda tanto qual que é a função dele ficar sentado na cadeira, né, para que ele possa adquirir mais comportamentos de aprendizagem, eu consigo aumentar tanto essa probabilidade dessa compreensão dele, que agora ele faz isso em todas as aulas, então ele generalizou essa aprendizagem. O maior sentido da análise do comportamento por promover qualquer ensino é chegar na generalização. Então, é uma tendência a responder da mesma maneira a estímulos que compartilhem propriedades semelhantes, ou seja, nas outras aulas dos outros professores, tá bom? São as relações aprendidas, né, que tendem a ocorrer em outros ambientes e com outras pessoas, ou com outras pessoas, e é o maior objetivo da análise do comportamento. Certo, gente? Até aqui, nós vimos, assim, o suporte do que nós precisávamos para entender o que nós veremos de agora para frente, tá bom? Então, como que os comportamentos se instalam? Vocês vão perceber que agora os subtemas são mais curtinhos, porque agora a gente teve todo o referencial
para nos amparar, né, na compreensão desses subtemas. Então, como que esses comportamentos se instalam? A aprendizagem e o desenvolvimento para análise do comportamento, eu acho que é algo que é importante dizer aqui. Então, a análise do comportamento entende que os comportamentos eles são adquiridos ou as pessoas estão sempre em desenvolvimento constante por uma relação funcional. Então, o que funciona, essa pessoa continua fazendo, o que não funciona, ela não continua fazendo, certo? Esse é um princípio básico, e aí muitas vezes a gente pode até se deparar com comportamentos muito problemáticos para a própria pessoa. Então, a criança fica, em determinada situação, tendenciosa a bater a cabeça na parede, por exemplo. Aqui eu estou falando de uma criança, né, que está se lesionando. E aí a gente pode pensar, nossa, que absurdo, né? Ela realmente vai se machucar. Isso deve doer. Mas qual que é a função desse comportamento? Que função que esse comportamento assumiu na vida dela para isso continuar acontecendo? Esse comportamento jamais acontece do nada para análise do comportamento. E ele nunca acontece sem motivo. Ele só continua acontecendo porque tem um motivo. Se eu não conseguir perceber o motivo ainda, eu assumo que eu não consegui perceber o motivo ainda, mas ele existe. Porque os comportamentos que não têm motivo, que não têm função, que não têm uma relação com algo do ambiente, não continuam acontecendo, certo? Para análise do comportamento, isso é assim bem claro. Então, o desenvolvimento é determinado em comparação a ele mesmo, a própria pessoa. Então, a análise do comportamento fala muito mais sobre a pessoa com ela mesma do que entende a criança dentro das teorias do desenvolvimento, certo? Então, assim, eu particularmente acho muito importante as teorias do desenvolvimento para que qualquer pessoa que trabalhe com desenvolvimento humano, seja em análise do comportamento, seja com qualquer outra fonte de inspiração, né, científica, ou de como eu entendo o ser humano, por que essas teorias são importantes? Para que esse profissional consiga ter uma ideia do que ele precisa saber sobre desenvolvimento humano e conseguir ter a experiência do que esperar de uma pessoa depois do momento que ela desenvolve determinada habilidade. Mas a análise do comportamento, ela entende o ser humano de uma forma um pouquinho diferente. Então, ela entende não que de tantos a tantos anos uma criança já é capaz de fazer algo, mas que as pessoas têm idades cronológicas, especialmente, né, falando dos comportamentos do desenvolvimento atípico, né, cada desenvolvimento se acontece dentro das condições que se tem para acontecer. Então, nada acontece fora de uma curva da normalidade, porque uma curva da normalidade seria a comparação do indivíduo com ele mesmo. Então, é importante esse olhar da análise do comportamento, porque aí eu consigo saber todos os ganhos que essa pessoa teve ao longo da história de vida dela. Eu não olho isoladamente para um dado de hoje, pensando que ela ainda não come sozinha, como um dado problemático suficiente para que eu entenda que essa pessoa tem um grande atraso no desenvolvimento. Às vezes é uma criança prematura que passou a comer sozinha há um mês atrás e que agora já está comendo sozinha, só que fazendo bagunça. Então, né, sujeirinha na mesa. Então, o que eu entendo quando eu olho para a história dessa criança? Eu entendo que ela aprendeu rápido demais, muito mais rápido do que qualquer outra criança aprende. Então, é por meio daquelas estimulações que estão dando certo que eu vou criar outras propostas de ensino. E não, né, vou estar olhando para o próximo passo que cronologicamente ela deveria dar. Faz sentido para vocês? Se não fizer sentido, vocês podem procurar um pouquinho mais, né, sobre temáticas que falam sobre o desenvolvimento humano para análise do comportamento, né? Eu acredito que estudar sobre o desenvolvimento humano para a área da educação é muito importante, e aí vocês conseguem aprofundar um pouco mais esse ensino, né, esse estudo, essa percepção com outras buscas, né, que podem complementar essa afirmação, tá bom? Mas não quero deixar vocês aqui no limbo e dizer, olha, análise do comportamento, então, olha para as teorias do desenvolvimento, entende que elas existem, mas considera o indivíduo com ele mesmo, e aí como que eu olho para o desenvolvimento desse indivíduo se ele parar, né, de se desenvolver por conta própria e eu precisar ensinar comportamentos específicos?
Então, a análise do comportamento vai falar de cuspes comportamentais. São pontos ápices do desenvolvimento, dentro do desenvolvimento de cada um, e são repertórios que, quando uma pessoa aprende, ela não aprende só aquilo, ela aprende aquilo e aquilo abre várias janelas de aprendizagem para aquela criança naquele momento, ou até mesmo para nós adultos. Existem ápices comportamentais de aprendizagem para a nossa vida inteira. Então, eu posso estar aqui falando com vocês nesse momento e, de repente, acontecer de acontecer algo com a minha janela, né? E dentro dessa perspectiva eu conseguir, né, perceber que a janela pode ter uma influência, né, sobre a minha aula, porque se eu precisar abrir a janela vai fazer barulho, se eu precisar fechar a janela vai fazer barulho, então saber que eu preciso de uma previsibilidade sobre como deixar a janela antes da aula me dá uma série de olhares para outros comportamentos, outros desenvolvimentos que eu posso fazer dentro daquele contexto. Talvez esse não seja um bom exemplo, mas vou pegar um exemplo aí de criança que vai ficar bem mais claro. Então, tem aquela criança que ainda engatinha, que não consegue ainda se levantar. Mas a partir do momento que ela está engatinhando, ela consegue pegar objetos de um móvel que seja apresentado para ela, livrinhos que sejam deixados perto dela, as coisinhas que a gente deixa no berço para ela. A partir do momento que ela se levantou, ela tem acesso a um mundo de oportunidades. Ela tem acesso a subir e descer de um banco, de uma escada, de uma cama. Ela tem acesso a pegar itens que estavam no alto, desenvolver essa ação de levantar o braço, desenvolver o olhar, né, para itens diversos, porque afinal agora ela pode alcançar esses itens. Então, essa seria uma grande cuspe comportamental. Levantar-se e aprender a andar, né? Porque a partir desse ponto do desenvolvimento eu consigo ter acesso a várias aprendizagens que não foram diretamente ensinadas. Então, talvez esse seja um ponto que mostra como a análise do comportamento consegue entender o desenvolvimento humano, tá bom? Aqui, essa questão, né, é um ponto, né, chave de desenvolvimento, porque assim, quando a gente olha para o indivíduo com ele mesmo, comparado a ele mesmo, eu vou olhar para relações que ele estabeleceu com o mundo. E quando eu olho para relações que ele estabeleceu com o mundo, eu preciso fazer uma análise funcional de quais relações ele não está estabelecendo, para verificar o que aumenta a probabilidade daquela criança aprender. Então, isso tudo tem a ver muito com análise funcional. Aqui, para o que eu vou olhar? Quando eu olho, né, para o desenvolvimento humano pela perspectiva da análise do comportamento, eu vou olhar também para déficits e excessos comportamentais, ou seja, né, o retraimento excessivo ou a iniciativa social deficiente, por exemplo, ou a reação excessiva à estimulação emocional e o comportamento deficiente em autocontrole podem ser complementares. Ou seja, algo que parece que está em déficit e algo que parece que está em excesso, se bem equilibrados, podem promover um bom desenvolvimento humano. Mas eu preciso ter muito claro para mim o que está em déficit e o que está em excesso. Em excesso, provavelmente seriam comportamentos que não colaboram para novas aprendizagens e que aparecem em alta frequência. Pode ser o choro, pode ser o correr pela sala, né? Comportamentos em déficit seriam comportamentos que ainda não acontecem com tanta intensidade, por não acontecerem, a criança deixa de se expor a novas aprendizagens, né? Então, seria realmente um contato social baixo, né? Uma criança que talvez ainda não responde a estímulos sonoros. Então, seria basicamente isso. Eu preciso ter isso muito claro para mim, para eu saber de onde eu vou partir para ensinar algo novo para essa criança. De novo, eu volto a dizer, né? A gente não está olhando para uma teoria do desenvolvimento, mas para aspectos que ela já apresenta, para eu pensar em novos objetivos para ela. E as reservas comportamentais, que são as maiores qualidades da criança ou do adolescente, o que ela faz de melhor, quais são os potenciais que se destacam. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma criança que tem essa ação, né, de talvez correr pela sala de aula, eu também tenho uma criança que parece que ela não está prestando atenção na aula, mas quando ela para fazer a atividade, ela faz tudo, né? Então, eu tenho uma criança que mesmo em movimento consegue se concentrar,
e que talvez, né, isso possa equilibrar essa grande dificuldade que ela tenha de se manter parada, né, sentada numa mesa de aula. Uma pausa para água. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como os comportamentos se mantêm. Então, primeiro a gente pensou como eles são adquiridos. Eles são adquiridos na história de vida do indivíduo, a depender de em que situações ele foi exposto. Como que esses repertórios todos se mantêm? Eles são mantidos pelas consequências que o acompanham em determinado contexto. Como eu disse para vocês, todo comportamento, uma vez instalados, eles só vão continuar acontecendo se eles estiverem em função. Para análise do comportamento, isso é absolutamente claro. Acho que essas, assim, a gente sempre fala, né? Nossa, na vida a gente não tem certeza nenhuma. A gente acaba tendo uma certeza um pouco mais clara de que se o comportamento continua acontecendo é porque ele tem função na vida daquela pessoa. Se ele não tivesse função nenhuma, ele não continuaria acontecendo. E é aí que a análise funcional faz sentido, né? Aqui agora a gente vai ver um pouquinho sobre como identificar a função de um comportamento. Lembra que eu falei para vocês que eu ia conseguir mostrar para vocês qual era o caminho que eu estava percorrendo para conseguir imaginar que funções aqueles comportamentos tinham? Então o caminho está aqui. Vamos lá. Primeiramente, né? Pode ter aí um diálogo comum entre qualquer pessoa e um analista do comportamento. Qualquer pessoa diz, o que eu faço nesse caso, fulano? E o analista do comportamento diz, qual que é a função do comportamento? Então, assim, nunca terá uma resposta sem essa resposta inicial. É importante que vocês entendam, assim, de forma bem clara, que não existe o estudo da análise do comportamento sem o estudo da função do comportamento, porque o coração da análise do comportamento é o estudo da função dos comportamentos mesmo. Então, a análise funcional é a explicação de um evento pela descrição das relações que existem entre ele e esses eventos, né, que acontecem em volta desse comportamento, desse indivíduo, né, em volta dessa ação que a gente está olhando. Primeiramente, é necessário saber o motivo por estar desenvolvendo uma análise funcional e em que situações ou contexto essa pessoa se encontra. Por quê? Às vezes eu estou falando de uma criança que corre, e aí eu quero analisar por que essa criança fica correndo. Mas aí eu tenho uma criança correndo no mercado, né, isso é um contexto com os seus problemas e as suas características que fazem com que isso não seja problemático, e nós temos uma criança na escola. Muitas vezes o professor fala assim, Valéria, mas você está no contexto de clínica, e gente, com certeza a gente precisa considerar, se o analista do comportamento, que vai te ajudar a perceber um determinado repertório lá na escola, se ele não tiver consciência de que na clínica é uma situação e na escola é outra, completamente outra, essa pessoa precisa refinar o olhar dela, né? Precisa entender, né? Compreender que o contexto com certeza modifica totalmente a probabilidade de um comportamento ter a mesma função. Às vezes são comportamentos iguais que, acontecendo em contextos diferentes, adquirem funções diferentes. Complexo, né? Mas uma vez que a gente entende tudo isso, isso fica claro, a gente consegue ter uma série de informações a mais do que as informações que a gente pôde entrar em contato até o momento, né? Então, perdão, gente, a garganta às vezes, né, tempinho não ajuda muito. Que tipos de comportamentos eu posso analisar? Pare e pensa aí por alguns segundos, né? No que você está pensando? Está pensando na ação da criança? Está pensando na ação daquele colega de trabalho que só te dá trabalho? Está pensando na função do comportamento do marido, da esposa? Que comportamento que eu posso analisar? Todos os comportamentos. Os meus também, não só o das outras pessoas, né, para as quais eu me proponho ensinar algo, mas eu posso analisar qualquer comportamento na minha vida ou na vida de qualquer outra pessoa, e aí a gente vai falar até sobre conceitos éticos aqui nesse momento. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre análise funcional. Então ela pode ser molecular ou molar. Uma análise molecular seria uma análise mais fragmentada, digamos, mais pequenininha,
Então, é a compreensão de comportamentos específicos em contextos específicos, considerando relações mais pontuais entre estes eventos e comportamentos. Como que a gente faz isso? Então, primeira perguntinha que a gente vai se fazer. Qual que é a ação para a qual eu quero olhar nesse momento? Aqui, gente, se vocês quiserem fazer um exercício junto com esse momento que a gente está vivenciando aqui, dá para fazer, viu? Qual que é a ação que eu quero olhar? Vai escrevendo aí. Pensei no meu aluninho, né? Qual que é a ação que eu quero olhar? Eu quero olhar a ação de não fazer atividade. Opa, pontinho de atenção. A gente tem que olhar algo que é uma ação, não que é uma não ação, tá bom? Então, se eu quero olhar para a ação daquele meu aluno que voltou da pandemia, que voltou daquela condição de ensino tão diferente que a gente estava, e que agora está dentro da sala de aula e que não quer fazer a atividade, na verdade, eu preciso olhar para um comportamento que existe. Então, eu quero olhar para o comportamento da criança, de olhar para o teto toda hora que eu dou uma atividade, né? Eu quero olhar para o comportamento da criança de correr pela sala toda hora que eu dou uma atividade, por exemplo, certo? Escolhi a ação, eu sei definir ela, eu sei fazer a descrição dessa ação, agora eu vou querer saber o que acontece logo antes dessa ação. Então, o que acontece no momento em que essa ação de olhar para cima, ou essa ação de correr pela sala acontece? Eu ofereci uma atividade, né? Ou então essa criança faz uma atividade muito rápido e aí os outros alunos continuam fazendo atividade e assim que ela termina, ela começa a fazer essas outras ações. Então, será que o antecedente seria terminar a atividade rápido? Seria receber de fato a atividade? Seria outro aluno fazer qualquer resposta, né? De começar uma corrida, essa criança começa, não para nunca mais a corrida dentro da sala. Quais são os antecedentes, né? As coisas que acontecem antes daquele comportamento ou daquela resposta para a qual eu estava olhando. Depois que eu olhei para tudo isso, eu vou puxar aqui na minha memória o que acontece logo depois. Né? Lembrando que eu estou em uma análise molecular, então eu não posso olhar assim, depois ele não tira nota, né? Porque eu estou olhando para algo muito longe. Se eu estou olhando para uma análise molecular, eu estou olhando para algo no ambiente. O que acontece quando a criança continua correndo pela sala? São os amigos que olham para ela e riem, né? Sorriem, né, para ela, né? É a professora que dá bronca, é a atividade que o sinal do recreio bateu e ele realmente não fez a atividade. O que acontece logo depois? Né? Eu preciso olhar de uma forma estreita para conseguir saber da maior informação possível nesse quesito. De preferência que eu possa escrever sobre isso na hora que eu estou observando o comportamento acontecendo, porque daí a minha informação para mim mesmo fica mais clara. Né? Então, considerar eventos, pessoas, outros comportamentos, um lugar, tudo que pode estar influenciando essa pessoa. E não apenas, o que eu fiz com relação a isso, o que a professora fez com relação a isso, o que os colegas fizeram. Não, é o contexto inteiro. O que aconteceu com ela, com as pessoas e com o ambiente no qual ela estava antes e depois da ação, certo? E aí aqui, a gente entra em uma descrição, em uma análise que é bastante importante para a análise do comportamento. Lá, quando eu estou definindo a minha resposta, definindo aquelas ações para as quais eu estou olhando, eu estou fazendo a descrição de uma ação. Então, eu estou fazendo a descrição da forma, da topografia que a resposta acontece. Só que quando eu faço essa descrição, vocês percebem que essa é uma parte muito pequenininha da minha análise funcional? E que as minhas conclusões, as informações que eu realmente preciso para promover novas aprendizagens, não estão simplesmente relacionadas a um pedacinho da análise funcional, né? Então eu quero saber da função. Para que ou por que uma resposta foi emitida e o objetivo da ação. Então, saber que a criança corre e que isso é um problema e que eu tenho que parar com isso, tenho que fazer isso parar, não é algo que possa inclinar, que possa fazer o professor se inclinar a pensar, pronto, é isso que eu tenho que ensinar essa criança a fazer.
para análise do comportamento, eu só consigo chegar nessa conclusão uma vez que eu fiz essa análise funcional, que eu sei da função do comportamento. Por isso que às vezes é meio agoniante, mas a gente tem que, mesmo que o comportamento seja um comportamento difícil, eu tenho que parar, olhar para o que está acontecendo, descrever o que está acontecendo, e depois eu vou chegar a alguma conclusão de como agir. E não vou agindo por impulso, agindo porque no dia a dia tem que ser rápido. Porque quanto mais eu ajo porque no dia a dia tem que ser rápido, menor é a chance de eu conseguir realmente uma ação efetiva frente àquele comportamento. Para análise do comportamento, a gente entende isso de forma clara. Sempre que eu posso fazer uma análise da função do comportamento, eu tenho mais ferramentas para saber o que realmente vai funcionar naquele contexto. E fora disso, né, ao contrário disso, agindo com relação ao próprio comportamento, eu vou fazendo parte daquela contingência sem saber qual é o meu lugar, sem saber se na verdade eu acho que eu estou ajudando essa criança a deixar de fazer algo e, na verdade, porque eu não analisei a função, eu estou ajudando esse comportamento a ser fortalecido e não estou percebendo. Então, isso pode acontecer, né? Nós somos seres humanos e acabamos, né, estando nessas situações em muitos momentos. Então, para entender, né, nós analisamos a função desse comportamento e o que esse comportamento quer comunicar de fato. Então, primeiro passinho da análise molecular, identifica a resposta, a ação do indivíduo. Aquilo que eu falei para vocês. Eu quero saber por que não está fazendo a tarefa. Não, eu não faço identificação de não resposta. Se é esse o problema, converte isso para um repertório, para um comportamento que eu possa observar. Então, talvez seria, por exemplo, o comportamento de correr na sala, né? Depois, em segunda instância, eu preciso identificar os antecedentes. Em que ocasião que aquele comportamento acontece? Percebem que eu só estou retomando o que a gente já falou, né? Justamente para que vocês possam fazer esse exercício cada vez mais refinado. Então, né, olhei para a resposta, olhei para o antecedente. Então, a descrição para análise do comportamento precisa ser precisa. As pessoas envolvidas, o que aconteceu logo antes, o local, por quê? Porque se você for contar com a ajuda de um analista do comportamento para olhar para essa ação depois, o que vai acontecer? Se você não identifica com clareza o que aconteceu, você fala, ele estava estressado, o estar estressado pode ser compreendido por diversas pessoas a depender da história de vida delas. Então, por isso que para análise do comportamento, a descrição sobre o contexto precisa ser muito clara, porque senão a gente não consegue aumentar a fidedignidade do que está sendo observado. E aí, como é uma ciência, a gente precisa garantir alguns pontos, tá bom? O terceiro passo seria realmente identificar consequências. Então, são os estímulos no ambiente, né, produzidos por uma resposta e que alteram a probabilidade dessa resposta no futuro. Então, aqui eu preciso detalhar tudo também. Que mudanças no ambiente aconteceram depois dessa resposta? Que reações dessa criança, de outras pessoas, respostas de outras pessoas. Então, esse seria o terceiro passo para o que eu devo olhar quando eu estou fazendo análise funcional de um comportamento, tá bom? Em uma análise molecular. Vocês não precisam guardar esse nome, tá? Da análise molecular. Isso aqui é só uma forma de vocês entrarem em contato com mais informações acerca dessa temática, tá bom? Então, a gente ainda está olhando, tem a análise molar e a molecular. A gente está olhando para essa molecular, que é essa análise pequenininha, que acontece ponto a ponto, do comportamento que aconteceu, com o que estava presente ali, com o que ficou presente ali logo depois. É tudo observável, tá bom? Quarto passo, identificar os processos, né? Quais são as questões que estão envolvidas dentro dessa cadeia de comportamentos, né, que estão acontecendo. E, em quinta instância, identificar os possíveis efeitos dessas ações. Identificar os possíveis efeitos dessa relação toda que está acontecendo entre a resposta e a consequência. E aqui, tem alguns autores, né, a gente pode até mostrar para vocês, né, no caso, esse trabalho da Matos. Tem alguns autores que falam sobre algumas funções do comportamento que podem ajudar a nortear uma percepção sobre a função do comportamento quando se fala de um comportamento
problema, né? De um comportamento inadequado, de um comportamento que também pode ser chamado de um comportamento que não fortalece novas aprendizagens. Então, o que a gente conhece aí culturalmente como comportamento problema. E dentro dessas referências, a gente vai falar sobre funções desse comportamento que podem ajudar na compreensão. Por quê? Se eu estou identificando, né, um comportamento problema, eu tenho aí uma ideia de que essas 4 funções são as mais norteadoras das ações que mantêm comportamentos problema. A vantagem de eu ter essa informação é que eu posso trabalhar por exclusão. Então, será que esse comportamento, né, depois que eu olho para a consequência que acontece sempre depois dessa resposta, qual é a conclusão que eu chego? Eu imagino que esse comportamento aconteça geralmente por atenção. Depois da resposta, está vindo algum tipo de atenção, mesmo que seja uma atenção chata, mas está vindo algum tipo de atenção? Ele se esquiva, né? Ele foge de alguma atividade quando ele faz aquele comportamento? Será que é essa a função do comportamento que ele está fazendo na sala de aula? É acessar algum tangível, né? Algum objeto, algo que ele possa manusear? Então, ele quer, sei lá, brincar com o brinquedo, e aí você dá atividade, aí ele corre, e você fala, para você se acalmar, toque o brinquedo. Ele consegue alcançar o brinquedo com essa ação? É uma questão sensorial, aquilo que eu já tinha falado, né? A criança corre em qualquer tipo de contexto, para qualquer tipo de consequência, então a minha hipótese passa a ser o que tem dentro do corpinho da criança, né? Uma ação de realmente ser autorreforçado por aquela ação de correr. Então, assim, quando eu tenho esses 4 pontinhos, fica mais fácil de eu olhar para o comportamento que precisa de algumas modificações para ajudar na aprendizagem, e essas ações, elas me levam a entender, né? Essas exclusões me levam a entender que pode não ser algo, então pode ser outro algo. E aí, por enquanto, a gente está só na identificação, tá? Importante lembrar disso. Coisa que a gente já falou aqui dentro hoje. Reforçamento é o aumento da probabilidade de ocorrência de uma resposta. Então, aqui, ó, estou analisando aqui, né? Eu já descrevi a resposta, eu já descrevi o antecedente, já descrevi a consequência. Agora, eu quero ver que função tem isso na vida dessa pessoa, né? O que acontece depois? Está acontecendo em alta frequência essa corrida dentro da sala? Então, está aumentando de probabilidade de ocorrência. Mas o que acontece logo em seguida? A professora chama a atenção da criança. E aí depois a criança vai, se senta e faz a atividade. Só que na próxima atividade ela começa a correr de novo. Então pode parecer super estranho, mas se o que acontece depois da resposta é a professora chamar a atenção da criança, pode ser que o chamar a atenção da criança esteja reforçando a probabilidade, né? Aumentando a probabilidade daquela resposta acontecer de novo. Mesma coisa, punição. Redução da resposta, né? Diminuição da probabilidade de ocorrência dessa resposta no futuro. Aí pode ser positiva e negativa, como nós já vimos naqueles quadrinhos lá, que eu colocava a carinha, né? Positiva, a carinha reforçadora, a carinha aversiva, né? Então, é a mesma descrição. E existe, né, a extinção, que é a suspensão de um reforço. Aqui, eu acho que o nosso próximo ponto fala muito bem. Eu vou retomar o conceito da extinção logo no próximo ponto que a gente vai falar. Mas antes, né, de chegar nesse ponto, só para falar para vocês, a análise molar seria classes mais amplas de estímulo, de resposta, de consequência que fortalecem ou enfraquecem um padrão comportamental. E aqui engloba aspectos históricos. Então, assim, às vezes eu quero saber a função dessa ação que a sala faz, né, que a sala de aula faz. Possivelmente eu posso fazer uma análise molar sobre essas ações, esses comportamentos. Aí eu vou ter que fazer uma série de descrições. Quais são todos os comportamentos que eu quero olhar? Todas as respostas que eu quero olhar. Eles correm, eles gritam. Depois da pandemia, eles não se concentram mais. Então, né, esse é o meu comportamento. Então, eles olham para o teto na hora que eu dou uma atividade. Eles saem da sala de aula sem pedir. O que eles fazem? Né? Em contrapartida, eu posso até pensar, o que aqueles outros alunos fazem também, né? Enquanto isso, os outros alunos estão lá fazendo atividade, olhando para o professor, o que aumenta a probabilidade desses alunos continuarem fazendo também o que eles estão fazendo?
Essa, inclusive, é uma estratégia que a gente, às vezes, não pensa dentro da sala de aula, mas que é muito preciosa. No momento em que eu vejo uma série de alunos com repertórios que não ajudam o desenvolvimento da aula, eu também preciso parar e pensar se tem alunos que ajudam o desenvolvimento da aula. E aí eu posso olhar o que está presente nas relações que esses alunos estabeleceram com a sala de aula, para que talvez eu possa pegar esses exemplos e tentar reproduzir para esses alunos que ainda não foram impactados com esses exemplos, né? Mas aí é uma análise um pouquinho mais refinada que a gente tem que fazer. Então, análise funcional, basicamente, eu vou observar, eu vou supor, pode ser que a função seja aquela, e eu vou verificar se é aquilo mesmo. Então, primeiro eu observo, faço aquela descrição que eu falei para vocês, eu descrevo a resposta, eu descrevo os antecedentes, eu descrevo os consequentes. Aí eu suponho, né? Eu trabalho com hipóteses. Eu elaboro hipóteses sobre os possíveis efeitos da manipulação das variáveis. Então, eu percebo que aquela ação, né, de correr dentro da sala está sendo controlada, porque, como consequência, essa criança não faz a atividade que foi proposta. Então, eu acho que ela está fugindo de uma atividade. Lembra lá das 4 funçõezinhas? Eu acho que ela está fugindo da atividade. Quando eu acho que ela está fugindo da atividade, eu tenho uma hipótese, eu não tenho uma resposta verdadeira. Na análise funcional, gente, você não vai ter uma resposta verdadeira enquanto você não testar. Como que eu testo isso? Mesmo que ele corra dentro da sala, né? Eu testo a minha hipótese. Eu continuo apresentando atividade para ele fazer para ver se diminui o correr dentro da sala. Poxa, agora eu não fujo mais da atividade. Agora, se eu não fizer atividade e ficar correndo dentro da sala, eu vou demorar mais para terminar essa atividade porque eu vou ter que fazer ela de qualquer jeito. Exemplo apenas, né? E existem as cadeias comportamentais, né? Que o comportamento pode influenciar um outro comportamento que vem em seguida, né? E é influenciado ainda por outro que aconteceu antes. Porque o comportamento é uma interação que não acaba, que acontece em todos os momentos. Então, olha, para que serve, né, as análises funcionais? Para identificar variáveis importantes para a ocorrência de um comportamento, para planejar uma intervenção, identificar classes de comportamentos e classes de estímulos, né, e trabalhar com essas respostas ou estímulos equivalentes, intervir diminuindo os comportamentos que podem ser vistos como um problema e aumentar a frequência de comportamentos que podem ser considerados mais adequados, e planejamento de condições para generalização e manutenção desse comportamento que foi novamente instalado, né, ou um comportamento novo que foi ajudado, né, a adquirir. Essas são aquisições, né, informações importantes sobre a análise funcional descritas pela Matos, mas a gente pode, né, identificar vários outros benefícios para se compor uma análise funcional do comportamento em qualquer contexto. E aí que eu falei para vocês que eu queria retomar, né, tanto o conceito de extinção quanto algumas informações acerca do comportamento. Então, antes de agir, vamos pensar em ética. O mais importante é que as pessoas sejam responsáveis pelas condutas aplicadas, que elas façam boas análises funcionais e passem por supervisão de atendimento constantemente quando relatarem, né, tomar decisões com base em uma ciência. Então, eu faço isso na escola em aba, eu faço isso na escola com base na análise do comportamento. Mas aonde eu estou me amparando para falar sobre esse dado? Porque eu vi o curso da professora Valéria e aí eu sei já o que é análise do comportamento? Não, né? Isso aqui é uma base que é muito interessante, é muito maravilhoso que vocês possam ter esse interesse, mas ele é o princípio de uma construção, tá bom? Então, quando eu vou dizer, né, que eu sou psicopedagogo e eu atuo dentro da escola com base na análise do comportamento, é muito ético que eu tenha um supervisor do qual eu possa tirar dúvidas, ter certeza que eu estou no caminho certo. Fora disso, eu posso dizer que eu estou caminhando com os princípios da análise do comportamento, mas propor intervenções sem o analista do comportamento por perto é uma coisa bastante problemática. Por isso que é importante, assim, as coisas mais relevantes é realmente se propor a fazer descrições muito bem feitas
e buscar cada vez mais informação em cursos de formação como esses, né, da AME, em cursos, né, de formação que possam estar relacionados à escola, que possam estar relacionados à análise do comportamento, ou mesmo, né, colegas que podem saber um pouquinho mais de análise do comportamento, ou você mesmo pode se tornar uma pessoa já especialista em análise do comportamento, fazendo alguma pós-graduação, alguma coisa assim, que te faça, né, ter esse conceito mais bem formado, ou mesmo em cursos menores. Só que a gente tem que estar se atualizando sempre, sempre. Uma coisa que eu ia retomar aqui com vocês era aquele conceito da extinção. Eu vejo que a extinção comportamental, ou seja, retirar as ações que reforçam o comportamento, fazer com que elas deixem de acontecer, para o comportamento não fazer mais sentido e deixar de acontecer junto, essas ações elas são super problemáticas. Por quê? Porque muitas pessoas falam de extinção. E aqui, gente, talvez você não esteja entendendo nada do que eu estou falando, e se você não está entendendo, está tudo bem. Mas eu já vi informações de análise do comportamento, as pessoas falando muito sobre extinção de comportamento. E assim, como se a gente não tivesse que tomar uma atenção muito importante para essa questão da extinção do comportamento. E a gente precisa de um cuidado muito grande, né? De um olhar muito específico para essa questão. Por quê? Porque quando eu olho para um comportamento e penso, ele precisa ser extinguido, primeiro, muitas pessoas acham que extinguir um comportamento é deixar de dar atenção para a criança. Isso não é verdade, né? Isso é muito errado de se pensar. Até porque extinção de comportamento não tem a ver com extinção de atenção, não tem a ver com deixar de dar atenção. Só tem a ver com deixar de dar atenção se a função do comportamento daquela pessoa for mantida por uma questão de atenção. Se não, eu posso até reforçar um comportamento se eu retiro a atenção naquele momento, certo? Então, assim, extinção comportamental, eu jamais aplico jamais tomo uma decisão de extinguir um comportamento, por mais que eu entenda que extinção comportamental não é deixar de dar atenção, eu sei o que é extinguir esse comportamento aqui, professora, então o que eu vou fazer agora com isso? Nada. Né? Antes de se fazer uma análise muito bem feita sobre o que eu vou colocar no lugar, eu não posso agir com relação a essa criança, a menos que ela esteja se autolesionando ou lesionando outras pessoas. Fora disso, às vezes chorar é o único jeito que a criança tem de pedir algo, né? Às vezes a criança tem uma habilidade social deficitária, ela não consegue dizer que a aula não está interessante ou que ela não está conseguindo fazer e ela acaba, sei lá, talvez seja essa criança que corre pela sala de aula ou é uma criança que fica com a cabecinha baixa sem perguntar nada e depois não sabe fazer na prova. Então, eu preciso garantir que eu ajude essa criança a aprender novas coisas que podem ser colocadas no lugar antes de deixar de dar uma consequência positiva para aquilo que ela sabe fazer. Às vezes é a única coisa que ela consegue naquele momento. Isso entra, né, nesses aspectos éticos que a gente está tratando aqui, tá bom? Bom, em parte, né, na nossa próxima instância, as mudanças comportamentais que a gente pode promover, então, o Skinner já falava, né, que o comportamento é mutável, fluido e evanescente. Então, a gente consegue olhar para o nosso comportamento e para o comportamento do outro, sabendo que há possibilidade de mudança. Aqui tem uma fala de alguém que escreveu em um lugar bastante legal. É um lugar bem levinho de ler, se vocês quiserem até buscar um pouquinho mais para ter leituras leves de análise do comportamento. É um site que se chama Comporte-se. E aí essa pessoa escreveu uma coisa bastante interessante. Vou ler para vocês. Se observarmos superficialmente as pessoas ao nosso redor e até nós mesmos, é possível nos depararmos com um fato sutil e quase imperceptível. Estamos todos tentando mudar os nossos comportamentos o tempo inteiro. Seja para dormir ou acordar no horário planejado, seja para chamar aquela garota para sair ou mesmo, né, ao pensarmos o que poderia ser feito para que tenhamos aquele aumento no salário. Por que eu trouxe essa fala para vocês? Porque muitas vezes a gente acabou de falar sobre ética.
muitas vezes as pessoas se deparam com a análise do comportamento e falam, nossa, esse analista do comportamento está querendo controlar o comportamento de todo mundo. Gente, a diferença do analista do comportamento é que ele passa a estar consciente sobre as questões que regem o controle de comportamento sobre as nossas ações que já existe no mundo. Então, a pessoa que não sabe sobre a análise do comportamento faz as mesmas ações, só que de forma inconsciente. O analista do comportamento, né, que consegue fazer uma boa análise, faz essa análise de forma mais consciente. Talvez seja ainda melhor, porque aí essa pessoa, analista do comportamento, ou que sabe um pouquinho mais sobre a análise do comportamento, pode ter a oportunidade de olhar para esse comportamento com a sua função e não ficar punindo pessoas que talvez não tenham condições de fazer de forma melhor, né? Então, claro, a análise do comportamento é simplesmente uma ferramenta, é uma ciência, ela não age por si só. Ela precisa de pessoas, e as pessoas que estão dentro dela, assim como as pessoas que estão dentro de qualquer profissão, são éticas ou não éticas, morais, né? Ou sem tanta moral. Então, aí a gente depende também um pouquinho, né, das pessoas que estão envolvidas no contexto, assim como em qualquer temática que a gente vai falar da saúde, da educação ou de outras áreas, tá bom? A primeira coisa, então, para modificar um determinado comportamento é descobrir em seu ambiente o que motiva e estimula suas ações, que é o que a gente fica sabendo fazendo aquela análise que eu falei para vocês. E na ação de modificação de comportamento, com o que a gente vai entrar em contato? Depois que eu fiz aquela análise, aqueles registros, aquelas hipóteses, né? Eu vou pensar, o que aconteceu quando eu modifiquei um determinado evento antecedente? Ou seja, eu percebi que toda vez que eu dou atividade, aquela criança começa a correr. Então, o que eu, professor, posso fazer? Posso apresentar a atividade de uma forma diferente. Como que eu posso apresentar? Então, antes eu dou atividade para a turma inteira. Agora, talvez eu dê uma atividade em grupo, né? Quem sabe o grupo controla um pouquinho mais a ação de colaboração daquela criança. E depois que ela consegue colaborar, ela consegue se expor a fazer atividades individuais de uma forma melhor, né? Então, o que eu posso fazer? Posso modificar o antecedente. Mas o que aconteceu quando eu modifiquei esse antecedente? Quando eu crio uma hipótese, eu não posso achar que aquela é uma verdade absoluta. Eu preciso saber que eu preciso de uma tentativa, de um teste. Depois que eu faço esse teste, aí eu posso entender o que aconteceu quando eu modifiquei. Ou, se é um consequente que eu modifiquei, o que aconteceu quando eu modifiquei esse evento consequente? Comecei, sei lá, a dar mais previsão para essa criança. Olha, criança, se você correr e fazer atividade, né, você vai gastar um tempo maior. Né? Então, vamos pensar em fazer atividade e depois correr, que você tem mais tempo para correr. Então, se eu quero aumentar a probabilidade, né, dessa criança fazer atividade, se engajar no comportamento de fazer atividade. Então, o comportamento aumentou de frequência, ele diminuiu de frequência, só assim eu vou saber se eu realmente ajudei a reforçar esse comportamento. Depois que ele acontecer de novo ou não acontecer no futuro. E aí, para fechar nosso raciocínio, né? Não quero estender muito o tempo de vocês, eu sei que eu tenho só mais alguns minutinhos, mas esses minutinhos vão ser suficientes para a gente fechar o raciocínio aqui juntos. A análise funcional na sala de aula, que é uma coisa que a gente já foi falando ao longo aqui do nosso curso, certo? Então, lembra que a gente já acabou de falar sobre isso? Quando eu vou fazer uma análise funcional, primeiro eu faço uma observação, depois eu suponho, eu crio aquelas hipóteses e depois eu verifico, né? Ou seja, eu crio uma atuação e faço a checagem se realmente aquele comportamento da criança reduziu ou não. Geralmente, gente, em análise do comportamento, a gente costuma trabalhar com registro. Então, assim, isso ajuda a gente a ter certeza se o comportamento está realmente reduzindo ou não está. E por que é importante isso? Porque às vezes eu tô com um emocional diferente naquele momento que eu tô olhando para o comportamento. E daí parece para mim que foi 1 hora de comportamento. Mas na verdade, quando eu vou registrar no papel, foram 5 minutos, sabe? Então, por isso que é importante a gente registrar, né? Então, se ocorre várias vezes no dia, sei lá, registro, sabe assim, em pauzinho, quantas vezes aconteceu naquele dia. E cada dia eu vou registrando em pauzinhos quantas vezes aconteceu. Depois eu faço, né, proponho uma intervenção
E aí eu penso, né, eu começo a registrar de novo. E agora? Quantas vezes aconteceu? Se não está reduzindo, quer dizer que tudo que eu percebi até ali ainda não foi suficiente, mas já foi alguma construção. E eu preciso pensar de novo, certo? Então, bora praticar. A gente já tem praticado. Eu percebi aqui que eu me empolguei com vocês nas descrições. Então, por isso eu quis preparar vocês para esse momento. Então, a gente está falando sobre o aluno correr pela sala de aula desde o começo. Trouxe esse exemplo assim bem claro para vocês. É um exemplo de algo que pode acontecer muito no nosso dia a dia, né? E aqui a gente pode pegar mais um tipo de comportamento. Aquele aluno que mostra a atividade para o professor toda vez que ele termina. Então, assim, ele termina, ó, professor, o que eu fiz. Ele termina, ó, professor, o que eu fiz. Isso pode ser entendido por um professor como muito benéfico e por outro professor como muito ruim, porque o professor precisa toda hora parar a atividade e olhar a atividade que ele fez. Isso, né, é uma questão da percepção do professor. Claro que a gente sempre vai precisar refinar as nossas percepções, né? O que a gente quer que o nosso aluno seja, né? Quem a gente quer que ele seja. Que eventos antecedentes podem estar envolvidos dentro dessa resposta? Agora aqui, gente, é hipótese, né? Dou uns segundinhos aí para vocês pensarem e vou pensando aqui junto com vocês. Então, eventos antecedentes que podem ter acontecido. Para o aluno mostrar, né, a atividade para o professor. Simplesmente o professor dar a atividade já pode ser um evento suficiente para isso acontecer, né? Ou então o professor dar a atividade e ninguém terminou a atividade ainda. Aí o aluno vai lá e mostra a atividade para o professor. Em contrapartida, quando o professor dá uma atividade e alguém já terminou, o aluno não mostra. E aí tem um evento consequente, né? O que acontece depois. Aqui eu posso ter a atenção do professor, eu posso ter a conclusão da atividade, eu posso ter várias hipóteses. Então, assim, gente, depois de saber de tudo isso, né? Como que uma criança aprende? Que visão que a análise do comportamento tem sobre isso? Aqui a gente entende que o professor precisa aprender para ensinar. Ele precisa definir objetivos de ensino e aprendizagem para o seu aluno. É uma coisa que o professor já faz. Identificar se os pré-requisitos para desenvolver a atividade proposta já estão instaurados no repertório da criança. Se necessário, fragmentar o ensino em passos ainda menores. Identificar a necessidade de apoio verbal, gestual ou físico para a realização de alguma demanda. Quanto mais você aprender sobre o seu aluno, mais oportunidades de ensino você será capaz de gerar para ele. E aí, o que é a escola para análise do comportamento? É um local de aprender, de vivências, de brincar, de desenvolver autonomia, de conversar, de se desenvolver. O nosso papel como profissional é compreender quais são os recursos de aprendizagem disponíveis para cada proposta, para cada habilidade, baseados em objetivos que façam sentido para a criança no contexto em que ela se encontra. Mas aí é possível aplicar análise do comportamento no contexto escolar? É possível. A gente programa ensino, organiza o ambiente, capacita o profissional, respeita, né, as necessidades individuais por meio de avaliações que comparem a criança com ela mesma, respeitamos também, né, as limitações ou potencialidades do próprio professor, a elaboração de plano de ensino, tudo isso aqui dá para fazer na escola, viu? Promoção de acesso a propostas adaptadas, né, que é uma grande temática aí para a gente cuidar na escola, ensino de habilidades básicas, análise funcional do comportamento, olha o pedacinho que a gente está olhando aqui hoje, né? Generalização de habilidades aprendidas, né? Tipo na clínica, na escola. Mas isso a escola já faz. Vocês podem estar se perguntando, né? E é exatamente aí que o papel da análise que o papel da análise funcional do comportamento está, na forma de ver o ser humano, de perceber as potencialidades de ensino e a minha possibilidade como educador de fazer parte desse caminho. E aqui, gente, eu fecho dizendo para vocês que a análise do comportamento ela é uma ciência que visa facilitar caminhos e não criar caminhos novos, né? É uma forma de ver o ser humano como único, ok? Deixo as referências aqui para vocês. Os nossos contatos, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, nós estamos em Londrina, no Paraná, no Núcleo Compass, né? Então, vocês conseguem falar comigo por meio dessas fontes de contatos também, certo? Muito obrigada pela presença de vocês até aqui. Se você está assistindo até esse momento, é porque eu consegui cumprir o meu papel
né, de conseguir promover olha só, gente, levantei a mão para mim mesmo, para parar a apresentação. Conseguir aumentar a probabilidade, né, de promover algum ensino nesse momento. Então, já fico grata por poder participar desse momento com vocês e até a próxima.